Muito bem, a nossa orientação é para, nessas notas aí, nesses offs vivos, não fazer juízo de valor, né? Tem dois comentaristas aqui muito qualificados para isso, o Daniel Santana e também o Jean Lopes. Mas enfim, a gente vai falar a respeito dessa live. Eu não tive a oportunidade de acompanhar, geralmente eu acompanho tudo, né? Mas o dia de ontem foi muito quente, o dia de hoje também começou da mesma forma, mas eu estou me informando a respeito daquilo que aconteceu. Primeiro eu quero uma avaliação do Jean. Jean, você acompanhou essa live? Tem mais detalhes a respeito do que aconteceu? Acompanhei sim, Rafael, e vou dizer o seguinte: o presidente da República, Jair Bolsonaro, muitas vezes é criticado pela sua forma de pronunciar, de se expressar. Ele passa do ponto, eu também o critico por isso. Muitas vezes ele extrapola na forma de se comunicar ao seu povo, né, o povo do Brasil. Mas ontem ele não agiu assim. Eu que critico ele é criticado por muita gente pelos arroubos. Ontem ele foi muito conciso, ele foi muito sério, sereno e muito, talvez, aliás, ontem, na minha opinião, Jair Bolsonaro fez o melhor discurso de sua carreira política, não só como presidente. Ele foi muito bem, foi muito sério, se dirigiu com seriedade, com informações necessárias. Os medos que o Brasil está correndo de uma invasão socialista, comunista. Falou dos desmandos do STF, dos atos que agridem a Constituição brasileira, atos feitos por ministros do STF. E ele mostrou vários indícios de fraudes nas urnas eletrônicas. Vários. Né, nas eleições de 2018 e de 2014. Eu gostei muito da forma como ele se dirigiu ao cidadão brasileiro. É isso que eu espero sempre do presidente Jair Bolsonaro. Que ele, ao se dirigir ao cidadão brasileiro, fale de uma forma franca, séria, mesmo de uma forma rude. Ele que é um ex-militar, é um ex-soldado, né, foi capitão do Exército, mas sem arrobo, sem gracinhas, e ontem ele não fez nada disso. Gostei muito dessa live do Jair Bolsonaro, onde ele mostrou vários indícios, muitos indícios de fraudes nas urnas eletrônicas nas duas últimas eleições, de 2014 e de 2018, eleições à presidência e a governos. Outra coisa, Rafael, para terminar, o que eu tirei de mensagem, assim, a gente chama de cereja do bolo, é o que ficou claro. Não há como provar que há fraude na urna eletrônica, porque ela não é auditável. Você não consegue provar nem que há fraude, nem que não há, porque elas são totalmente, infelizmente, elas não têm nenhuma condição de fazer auditorias. É isso que ficou como mensagem final na fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Por isso eu peço aqui que todos nós que queremos eleições democráticas, sérias, transparentes, confiáveis, que exigimos de nossos deputados, nossos congressistas, senadores, que passem a PEC do voto auditável. Aliás, domingo, Rafael, está sendo programada uma manifestação gigantesca por todo o Brasil do cidadão brasileiro normal, não é de partido político, de ONG, de sindicato, nada disso, é cidadão normal. E esse cidadão vai às ruas no próximo domingo pedindo pelo voto auditável, que é algo extremamente necessário e democrático. Daniel Santana, qual a avaliação que você faz dessa live? Rafael, a minha avaliação é de frustração. Após mais de 500 dias em que o presidente declarou ter provas de que as urnas foram fraudadas em 2018, senão ele teria vencido no primeiro turno, ele termina, como disse o Jean, vou usar as palavras que o Jean trouxe para cá, dizendo que ele não tem como ter provas porque as urnas não podem ser auditadas. Existe um conflito de discurso aí muito grande. Você diz ter provas e promete apresentá-las, e depois de 500 dias você faz uma live para dizer que você não tem provas,
E o máximo que você faz é apresentar alguns vídeos, inclusive vídeos virais de WhatsApp que todo mundo recebeu durante a eleição. Não existe a menor técnica naquilo, nem confiabilidade. Apresenta um vídeo de um psicólogo chamado Alexandre Schutt, que é um psicólogo que diz que faz acupuntura em árvores. Então, a minha frustração foi realmente grande por eu ser favorável ao voto auditável. Eu esperava que nessa live o presidente estivesse com mais embasamento, que ele tivesse apresentado algumas provas que ele disse que tinha e que realmente ele trabalhasse pela questão técnica. Tem um deputado, que inclusive é da base do presidente, que tem feito um discurso apresentando argumentos técnicos imensamente superiores ao do presidente, que é o deputado Felipe Barros, que o presidente poderia ter levado para ajudar nessa argumentação. Então, por eu ser favorável ao voto auditável, é que me frustrou essa live. Eu acho que a live ela serviu para atacar o STF, para atacar o Barroso, ela serviu para, mais uma vez, passar o discurso do incômodo e da desconfiança, mas sem embasamento técnico. Então, a minha avaliação é essa, é de frustração com relação à live de ontem. É preciso dizer que ele mostrou em matérias inclusive tiradas de emissoras de televisão passadas, assim, matérias passadas, né, antigas, de emissoras de televisão, mostrando denúncias seríssimas. Pessoas na boca da urna, lá no momento de votar, mostrando que ela apertava um número e saía outro número. Que ela queria apertar um número, a urna eletrônica não aceitava. Mostrou uma questão estatística na contagem de votos no 2014, Rafael, que a possibilidade daquilo acontecer de forma natural é menos de 0,1 em 1 bilhão, um número, assim, impossível. É como você ganhar na Mega Sena 5 semanas consecutivas, sozinho. Isso, para mim, não são provas, assim, totais, mas são indícios que não podem ser desprezados. Você ignorar tudo aquilo que foi mostrado na live do presidente ontem, na questão das urnas eletrônicas, é você virar as costas para a democracia brasileira. Porque são indícios muito fortes. Eu quero lembrar, isso é um comentário de um jornalista que eu li, ele falou o seguinte: quando o goleiro Bruno foi condenado pelo assassinato da Elisa Samúdio, né? Elise Samúdio, ele foi condenado por indícios fortíssimos, porque o corpo não apareceu. Não havia prova material do crime, mas os indícios eram tão fortes que ele foi condenado, justamente. É a mesma situação das fraudes nas urnas. Não há prova material, porém há indícios fortíssimos que devem ser considerados por aqueles que acreditam na democracia e querem ver eleições justas, limpas, transparentes, honestas. Rafael, eu não vejo da mesma forma do Jean, justamente pela questão de vídeos feitos, muitas vezes, por pessoas sem nenhum tipo de comprovação técnica. Tem um vídeo que ele mostra, por exemplo, que tem um eleitor que vai com a camisa do Bolsonaro, ele já está sendo previamente filmado antes de entrar na cabine, chega na cabine, começa a fazer muito barulho, chama o mesário e diz pro mesário: olha aqui, ó, tentei votar no Bolsonaro e saiu outro candidato, sem nenhum tipo de filmagem do que ele digitou ali. Ou então filmagens mostrando um lado da urna eletrônica e depois o outro, sem mostrar a urna eletrônica completa para saber o que está digitando. Eu não estou aqui, mais uma vez, para contestar ou para combater o voto auditável. Eu estou aqui para tentar, inclusive, falar que o presidente deve se fortalecer de argumentos técnicos, porque eles existem. Citei aqui um deputado da base bolsonarista que apresenta argumentos técnicos para isso. Então, a live é frustrante, ao meu ver, porque ela não apresenta simplesmente prova nenhuma. E o principal é porque a gente não pode lutar contra fatos. A gente pode ter ideias, a gente pode argumentar ideias. Se quiser, eu leio aqui as aspas do Bolsonaro. O Bolsonaro diz, há mais de 500 dias atrás, que ele tem provas que as urnas foram fraudadas em 2018, senão ele teria vencido em 2018. E agora ele faz uma live dizendo o seguinte: não tenho provas porque as urnas não podem ser auditadas. Esse discurso contraditório, ele enfraquece demais a possibilidade do voto auditável ser
passar, né, a PEC já para essas eleições agora. Eu vejo o Daniel ficar se posicionando sobre essa filmagem de um eleitor e esquecer a questão de 2014, quando, tecnicamente, foi mostrado que a contagem de votos que aconteceu no final das somatórias naquelas eleições, onde o Aécio estava muito à frente da Dilma e, de repente, de uma forma muito inesperada, a Dilma superou o Aécio, e que a forma que os números eram contadas é algo praticamente impossível de acontecer naturalmente. Seria como eu vou usar o mesmo exemplo do presidente, seria como você jogar para cima 1000 vezes uma moeda e a cada vez que você jogasse, ela dava ou cara ou coroa. Ela nunca repetia cara e nunca repetia coroa. Ou seja, isso é um dado impossível de acontecer naturalmente. Você jogar 1000 vezes uma moeda para cima e todas as vezes ela alterna entre cara e coroa de forma regular, isso não vai acontecer nunca. Tente 10 vezes, não vai conseguir. Imagina 1000. O Daniel não falou desse dado, ele ignorou, ele esqueceu esse dado. Outro fato é o seguinte, quando um presidente da República se dirige ao seu povo, ele não tem que ser técnico. Ele tem que falar o sentimento dele, o que ele acredita, o que ele pensa. Técnicos são os profissionais pagos e gabaritados para tal. Quero um argumento. E para isso, tem que ser lá no Congresso, no qual está acontecendo as defesas de cada um dos lados, no que se tange a eleição da PEC do voto auditável. Lá sim, os deputados que são a favor do voto auditável estão apresentando condições técnicas, como o próprio Daniel disse, de um deputado da base governista. O presidente, até isso que as pessoas exigem dele, que ele venha com condição técnica, que ele seja agora também um analista de sistema, né, algo que entende também de computador. Aí não dá, né, Daniel? A última presidente que o Brasil teve, antes do Temer e do próprio Jair Bolsonaro, a única coisa que ela entendia era de mandioca e de estocar vento. Discordo completamente. Eu acredito que o presidente tem sim que se embasar de argumentos técnicos e não pode ficar só no discurso político. Aliás, ele tem assessores e eu citei aqui um deputado Mas você desqualificou a pessoa técnica que ele levou lá, muito você bem desqualificou. Eu não vou acreditar num técnico que fala de matemática celeste e de acupuntura em árvore, Jean. Você vai me desculpar, isso não é um técnico. Você vai acreditar em quem você quer acreditar, não é isso? Eu disse aqui você prefere acreditar na Dilma, no Lula, que são mentirosos contumazes. Disse aqui de um deputado da base bolsonarista, Felipe Basco, que não é ligado nem ao Lula, nem ao Dilma, que tem argumentos técnicos que poderiam ser melhores utilizados pelo presidente. Eu quero um argumento do Jean que justifique o presidente dizer, abre aspas, tenho provas de que venceria a eleição em 2018 se as urnas não fossem fraudadas. Abre aspas para a live de ontem, de novo palavras do presidente. Não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas. Eu quero um argumento que justifique a fala do Bolsonaro contraditória nesse sentido, para não dizer mentirosa. A gente está aqui debatendo a live de ontem, o que ele disse há 2, 3 anos passados. Jean, por favor. Não. 500 dias atrás, um argumento. Pois é, então hoje o debate que é sobre a live de ontem ou sobre o que ele disse 500 dias atrás? Justifique a fala do presidente Bolsonaro, se eu pudesse viajar no tempo, eu iria descobrir muita coisa que você disse, que eu mesmo disse, há 500 dias atrás, que hoje a gente mudou de ideia, que hoje a gente tem uma outra forma de pensar. A justiça não funciona dessa maneira. Já dizia Paulo Francis, só os idiotas não se contradizem. A justiça não funciona dessa maneira. Se você faz uma acusação a alguém... Ontem não era um tribunal, ontem era um presidente se dirigindo ao seu povo, ao seu eleitor. Se você faz uma acusação a alguém, depois de 500 dias, você não pode dizer que não fez aquela acusação. Então você me fale sobre o dado técnico que ele passou da contagem de votos que elegeu a Dilma em detrimento do Aécio. Você não vai falar sobre isso? Você vai me desculpar, mas eu não vou usar aqui o argumento de um psicólogo que faz acupuntura em árvores. Eu tenho seriedade bastante para não me rebaixar nesse sentido. Você está desqualificando. Estou desqualificando a opinião do rapaz, sim. Estou. Então, agora, você está desqualificando uma pessoa sem conhecê-la. Eu, por exemplo, sou jornalista, me considero um jornalista sério e tenho outras atividades. Eu sou programador de música. Alguém pode dizer assim, como que eu vou acreditar nesse jornalista aí que se propõe a fazer programação musical romântica ou de samba, ou seja, do que for? Você está desqualificando uma pessoa por uma atividade que ele gosta de fazer. Desqualifique
o ex-presidente, a ex-presidente, que você é simpático a eles, que roubou o Brasil. Não tô Que desqualificando. não são apicultores de árvores, mas roubaram o Brasil, corromperam o Brasil. Desqualifica o ministro do STF, né, o Barroso, que também é ministro do TSE, que, sendo ministro, vai para o Congresso fazer politicagem suja e imunda e passa por cima da Constituição brasileira todos os dias. Inclusive, atacando a causa pétrea da Constituição brasileira, autorizou o aborto até uma determinada semana, o aborto que é o mais abominável dos crimes, é matar uma criança inocente dentro do ventre da mãe. Esse sujeito que hoje é contra o voto auditável, todos os dias vai aos microfones defender que não tenha voto auditável. Critique ele, ou você acha que ele é qualificado para isso? Não vou desqualificar uma pessoa por ela ser programadora musical, é uma profissão de muito respeito. Não vou desqualificar o psicólogo por ele fazer acupuntura em árvores. Você está deturpando as minhas palavras. Eu disse que eu não vou levar em consideração um argumento técnico sobre a complexidade que é um sistema eleitoral e a complexidade que é o sistema das urnas de uma pessoa que é especializada em fazer acupuntura em árvores. Da mesma forma que eu não vou levar em consideração a ideia de um físico nuclear ou o estudo ou uma opinião de um físico nuclear quando ele vai falar sobre uma pessoa que entende, sobre um açougueiro que entende de cortar carnes. Cada coisa no seu lugar. Não é a desqualificação a pessoa. É a ideia dela. E com relação ao Barroso, Jean, o Barroso que é tão atacado pelo presidente é o mesmo Barroso que votou pela prisão em segunda instância e votou contra a anulação do processo do Lula. Então, esse argumento também ele não é válido quando o presidente diz que o Barroso ele apoia um outro partido, eu gostaria da eleição de uma outra pessoa, no caso o ex-presidente Lula, sendo que os votos dele são todos contrários a isso. Você respeita o ministro do STF, que faz uma live falando sobre assuntos sérios do Brasil com o imitador de foca Felipe Neto. Eu prefiro alguém que se propõe a fazer picultura numa árvore do que alguém que vai dialogar sobre coisas seríssimas do Brasil com o imitador de foca, o Felipe Neto, o mais desprezível dos youtubers brasileiros. Outra coisa, Daniel, deixa eu te dizer só um pequeno detalhe em relação ao que você está fazendo com a pessoa, que eu não me lembro o nome, que o Jair Bolsonaro levou lá. Com o Alexandre. Você que é irmão, inclusive, daquela médica Nise que teve na CPI há pouco tempo atrás. Você está fazendo Nise Yamaguchi, que tem 40 anos de profissão, uma das médicas conceituadas no mundo, dona de teses, dona de trabalhos científicos e que foi achincalhada naquela CPI, pelos mesmos que defendem que o voto não seja auditável, que não seja transparente. O que você está fazendo ao atacar o Alexandre é o que a esquerda faz sistematicamente. Ataca o mensageiro e esquece da mensagem. Eu não vi você falar uma vez sequer sobre as mensagens do Alexandre. Você simplesmente atacou ele. Essa é a prática. Ele não, o que acontece sempre, não vamos olhar a mensagem, vamos olhar o mensageiro e destruí-lo. Não concordo, até porque o ataque que você fez ao dizer que o meu argumento de não respeitar a opinião dele sobre as urnas eletrônicas, porque você poderia fazer a programação musical, deturpou exatamente o que eu falei. E mais uma vez, o discurso é voltado ou para o técnico que falou sobre o acupunturista, o Alexandre que falou sobre a questão fazer acupuntura em árvores e de urnas eletrônicas, e você não respondeu a minha pergunta. Quem fugiu da pergunta foi você. O que justifica uma pessoa fazer acusações formais a um sistema eleitoral, aos ministros que controlam aquilo, a todos os técnicos que controlam aqui, dizendo que tem provas e depois dizer que não tem provas, ele não pode ter provas. Ele não acusou técnicos, não acusou ministros. Ele disse que ele tinha provas que as eleições foram fraudadas. Mas ele não acusou as pessoas. Você está falando uma coisa que não aconteceu. Ele realmente disse que tinha provas. E ontem falou que não tinha. E ontem mostrou indícios fortíssimos. Errou quando disse... Mas você está lutando contra as palavras dele, Jean. As palavras dele é o seguinte: eu não tenho como comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas. São as palavras do presidente. Ele disse que tinha provas e ontem disse que não tem como comprovar. Eu quero que você me explique isso. Para fechar, Jean. Eu estou tentando fechar. O que acontece é o seguinte: quando se trata do Jair Bolsonaro falando alguma coisa, a esquerda sempre desvirtua o que ele fala.
Quando ele faz uma ironia, como ontem ele fez, como foi citado ontem, uma ironia que ele fez no passado, que ele disse, não, no meu governo não precisa de Lava Jato porque não há corrupção. Ele fez uma ironia. A esquerda disse que ele quis destruir a Lava Jato com isso. Um dia ele fez uma ironia sobre uma frase do médico esquerdista Drauzio Varela, que diz que a Covid era apenas uma gripezinha, e ele fez uma ironia sobre isso. A frase foi tirada do médico comunista e jogada como se fosse ele que disse. Essa é a prática da esquerda. Quando você fala de uma forma coloquial, não, eu tenho prova disso acontecer, você quer dizer que você tem como mostrar situações que vão desencontro ao que está acontecendo. Eu dei um exemplo aqui dos indícios que condenaram o Bruno, mas a prova física não existe. Mas o Daniel desvirtua, porque o Daniel, ou ele não tem capacidade de analisar ironia, deboche, né? Ou ele não tem capacidade de olhar vários sentidos que uma frase pode dizer, ou ele não quer entender o que o Jair Bolsonaro diz. Jair Bolsonaro falou claramente, eu não posso provar aqui de forma material, porque as urnas não têm como ser auditadas. Isso é a maior prova que elas são passíveis de fraudes. Uma urna que não pode ser auditada é uma urna plausível, passível de fraudes. Eu acho que ele foi muito preciso. Lá, 500 dias atrás, ele falou algo que está sendo trazido agora. 500 dias são muito tempo. Deixa eu ouvir aqui o público no 3201-7720. O pessoal está meio dividido aqui quanto a essa questão. Parabéns, Daniel. Deixou o Jean desconcertado. É o Kenny, do centro de Goiânia. O Kenny, na verdade. Por outro lado... O William diz o seguinte, Jean é o cara, boa tarde a todos. Mais participações. Aqui no Brasil não adianta ter provas, com a justiça que trabalha para a volta da corrupção. A fraude nas eleições é manipulada pela própria justiça eleitoral. Se não tivermos voto auditável no Brasil, iremos caminhar para uma guerra civil. Não adianta explicar, Jean. Isso para o Daniel, porque segundo ele, a esquerda deturpa tudo. Vamos lá, eu sou o José Rodrigues, está participando aqui, muito obrigado. Luiz Pereira, vou parar de ver esse debate. O Daniel apoia o errado, apoiar o STF, que está soltando bandido. Daniel, Luiz Ferreira puxando sua orelha aí no bom sentido, nenhum, Daniel. Eu apoiei o STF que está soltando bandido. Eu citei um fato, o voto do ministro Barroso foi contra a soltura do Lula e a anulação dos processos. É um fato, isso não é uma defesa, isso é uma coisa que aconteceu. Também tem um fato... E digo novamente, calma aí, Jean, que você está nervoso. Não, E digo novamente, sou a favor do voto auditável, não vejo problemas nenhum em você ter uma eleição mais segura e gostaria que os 2 bilhões que fossem utilizados para o voto auditável fossem utilizados para o voto auditável e não para fazer fundão de campanha de política. O Jean acha que só ele sabe das coisas, não aceita ninguém discordar dele, é o Rosival. Ué, aceitei, tanto é que o Daniel tá falando aí várias vezes, me cortou, interrompeu minha fala pelo menos 3 vezes. Ele agora parou para respirar, achei que tinha terminado, por isso que eu comecei a falar. Outra coisa, nervoso tá ele, que gaguejou para dizer uma palavra. Não, eu tô muito tranquilo. É uma palavra difícil. Você concorda comigo? Fale aí, acupunturista. Acupunturista. A hora que você conseguir falar corretamente, eu falo. Agora eu quero esse desafio, fala aí. Sobre essa questão do STF, do Barroso, ter votado contra isso ou aquilo, a gente sabe que há um revezamento no STF para que o placar nunca seja de 11-0, para mostrar, né, entre aspas, ao povo brasileiro, que ali é disputa, que ali não há consenso, que aquilo ali não é uma organização que faz tudo de acordo com o pensamento único. Existe um revezamento, então nunca vai ficar mesmo 11-0 por causa de situações como essas. E a gente sabe, inclusive, que quando existe um revezamento, naqueles ministros que de forma unilateral dão canetadas. Quando ele está começando a ficar desgastado, ele é colocado de descanso e coloca outro no lugar. Então, Daniel, você dizer que o Barroso votou nessas 2 situações que vão desencontro o que a esquerda quer, isso é jogo de cena. Eu conheço aqueles ministros do STF. Juiz do Brasil, Jean, porque se você vota contrário é porque você é bandido, se você vota a favor é porque você não quer parecer bandido. O delay diz o seguinte... O ministro do STF não tem que votar nem contra nem a favor, ele tem que votar de acordo com a Constituição brasileira, coisa que o Barroso não faz.
O Barroso é a favor da liberação total de drogas. O Barroso é a favor do aborto. Duas situações que são proibidas, principalmente o aborto, na Constituição brasileira. O Barroso é a favor de terminar o regime presidencial. Entendeu? É que ele é um militante da extrema esquerda brasileira dentro do STF. Ok. E se você respeita esse tipo de ministro, eu não respeito. Parabéns, doutor Daniel. Sou seu fã, o Delei Alves, Trindade, Goiás. Manda um abraço pra ele aí, Um Daniel. abraço pro Delei Alves e pro Kenny, que mandou aí também. Kenny, né? Isso. Você falou? Um abraço Isso. pros dois. Daniel é gente boa, só tem um defeito de ser de esquerda. Parabéns, Jean, pelas suas colocações. Quem mandou essa mensagem? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, a Márcia Cristina. A Márcia Cristina, um abraço pra ela, e a pluralidade de opiniões é o que faz esse jornal o sucesso que ele é, Rafael.